Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno.news. Um olhar diferenciado além da informação. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nesta quinta-feira, dia 14 de fevereiro de 2019. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Ô, minha gente, olha, já está aqui no Facebook da 93 FM a live que fizemos aqui na abertura do programa, assim, segundos antes de nós entrarmos no ar aqui, fizemos aqui uma live convidando você para assistir a gente, para acompanhar, para dar sua opinião, para você curtir, comentar, compartilhar esse vídeo, e assim nós vamos estar contando um pouquinho dessa história. Aqui tem os bastidores do nosso estúdio. Tô ali batendo um papo com o nosso querido Círio Gonçalves, apresentando dois dos nossos queridos debatedores que já estavam aqui nesta hora, e assim você pode nessa live trazer também a sua opinião sobre o programa de hoje aqui no Facebook da 93 FM, assim como aqui no nosso WhatsApp da 93, é o 96803-8319, 96803-8319. Ô, Marcela Bastos, bom dia. Bom dia, JR, nossos ouvintes e nossos debatedores. E no WhatsApp que o JR falou, você também envia pra gente o aniversário do seu pastor, da sua pastora, do esposo da pastora e da esposa do pastor. Manda pra gente que a gente vai se alegrar aqui, orando e pedindo a Deus as bênçãos sobre a vida dele. Maravilha, minha gente, olha aí, ó. Hoje tem festa pra comemorar. Tem gente que faz festa e não chama ninguém. Tem gente que tem medo daquele pessoal que come muito. Você tem algum amigo aí que come muito, meu irmão? Fala pra mim. Aquele amigo que você fala assim, vou ter que chamar pra festa, vou ter que dobrar aqui. Dobrar. Coxinha, o homem come todas. Pastel, tenha misericórdia. Quero saber, hein? Quero saber. São 11h06. Bom dia! Estamos juntos no Debate 93. Muito bem, minha gente. Olha aqui o ouvinte encaminhando. Fui trabalhar durante um período no lugar da minha cunhada porque ela estava enferma. Olha como é que começa a história. Só que depois de um tempo, o patrão queria que eu assumisse o lugar dela. Ih, não brinca. Você trabalhou durante um tempo no lugar da sua cunhada. Aí depois o patrão, que é o patrão da sua cunhada, queria que você ficasse no lugar dela. E aí? Aí ela conta assim, eu fiquei na dúvida, seria bênção ou tentação? Pergunta importante, hein? Tem uma oportunidade que surge que às vezes você diz, olha que bênção, mas seria bênção ou tentação? Eu fiquei desempregado e estou recebendo o seguro-desemprego. Nesse tempo eu consegui um novo emprego, mas pedi que não assinasse a minha carteira para que eu recebesse as duas remunerações. É o quê? Conta lá. Não, tem que ir pro microfone. Fazer sinal para mim não vai adiantar nada, que eu não acompanho esse raciocínio. Esse é outro ouvinte na mesma linha, bênção ou tentação. É outro? Então vamos tratar um de cada vez, senão são casos. Se eu me confundo, eu imagino que mais uns dois também se confundem. Então vamos fazer o seguinte, são dois assuntos. Então nós vamos tratar do primeiro. Viés. Não, eu entendi. Mas é para não misturar, porque dá a impressão que é a mesma pessoa que depois já tá lá, arrumou um outro lugar, quer ficar com o emprego da cunhada e com o emprego dele. O ouvinte que tá com a questão. São dois assuntos. Então vamos tratar então. Ô, menina da mesa, o missionária Rosane, como é que vai, irmã? Tudo bem? Graças a Deus, bom dia, JR, bom dia ouvintes. Muito bem. Estamos felizes de estar aqui, já tem um tempinho que nós vimos. Bênção ou tentação, missionária? Eu penso que tentação. Tentação, é? Temos aquele velho texto de Provérbios 10, 22 ou 27 que diz: a bênção do Senhor é que enriquece.
e não acrescenta dores. A bênção enriquece, a bênção é que traz uma boa consciência, traz paz, não traz dúvida, não traz desequilíbrio, não traz insegurança. Se eu tenho dúvida a respeito de alguma coisa, se é bênção ou tentação, é melhor descartar. Na dúvida, descarte, porque a bênção do Senhor, ela tem um princípio de paz. Ô pastor Paulo Azevedo, muito bom dia, seja bem-vindo. Você acha que o fato de haver a dúvida já é um sinal de que tem uma coisa errada, pastor? Ou nem sempre? Bom dia, JR, bom dia aos demais debatedores. É sempre uma alegria nós estarmos aqui reunidos falando dessa palavra. Rapaz, eu acho que quando entra a dúvida, alguma coisa está errada, né? Que a palavra do Senhor diz que o Senhor é o príncipe da paz, ele nos dá paz em tudo. Esse assunto é um assunto muito interessante, que você, pensando bem, é o seguinte: um grande humorista do século passado falava que cunhado não é parente, é castigo, né? Mas, pulando essa parte, eu já tive a oportunidade de passar por uma situação. Eu trabalhava num setor de trabalho em que fui convidado a tirar as férias de um colega, e quando esse colega foi, o chefe falou assim: não, eu prefiro ficar com você. Na época eu fingi que estava com dor de barriga, não tinha condição de assumir, porque eu estava com outros compromissos, e graças a Deus consegui tirar. Porque o grande problema é o seguinte: você fica com o local, mas e como é que você vai se dar com aquela outra pessoa? Como é que vai ficar a tua situação? E às vezes o inimigo oferece certas situações para nós que vai causar mais inimizade, mais problema do que solução para você. E Deus, quando ele tem alguma coisa para nós, ele traz paz e nós nos sentimos felizes com o que o Senhor nos deu. O pastor Josias Magalhães, bom dia, querido, seja igualmente bem-vindo. E aí, é bênção ou é maldição? É muito tentação? Muito bom dia, JR, bom dia aos debatedores, bom dia você ouvinte. Olha, eu pensei muito sobre isso aqui, e todos nós passamos ou temos uma experiência, né, na vida com relação a isso. Eu já tive, com certeza muitos ouvintes já tiveram. Eu penso que nesse caso, no meu entendimento, cabe uma conversa dela com a sua cunhada. Explica a situação, porque eu penso assim: se o patrão teve essa preferência por ela, é porque a sua cunhada já está na corda bamba, ele não está muito satisfeito com o serviço dela. Enfim, e o que pode acontecer é as duas ficar sem emprego. Eu, Josias, eu arrumaria um jeito, como o pastor Paulo falou, de me desvencilhar do problema e não ficar naquela situação. Mas cabe uma conversa assim entre ela e a cunhada, né, para chegar no denominador. Eu creio que sendo assim, você consegue se desvencilhar e resolver a situação. O reverendo Edson Nascimento, bom dia, bem-vindo. O que o senhor acha? Bênção ou tentação? Bom dia, JR, bom dia, debatedores, bom dia, ouvinte da Rádio 93 FM. JR, como, né, todos já colocaram, é uma tentação, e isso é triste a gente ver essa questão e como isso nos seduz, né? Talvez isso seja a pior coisa, né? A gente se sentir ainda na dúvida relacionada a uma coisa que eu acho, por exemplo, se ela foi lá, olha, o emprego é dela, no caso da cunhada, e ela foi prestar um serviço, um momento naquele, e ela poderia até conversar com a cunhada, né? E essa questão, conversar com a cunhada, mas eu acho que a fidelidade é mais importante, a questão da amizade, a sinceridade. Eu acho que isso vale muito mais do que o emprego, assim. Eu quero continuar ouvindo a opinião dos nossos queridos ilustres debatedores. Nossos ouvintes já trazem aqui os seus posicionamentos. Uma de nossos ouvintes aqui no Face está dizendo o seguinte: olha, mas e se ela desenvolveu o trabalho melhor do que a cunhada? Eu acho que nesse caso não seria tentação, diz aqui a nossa querida ouvinte. Mas, JR, a situação é justamente isso. É lógico que ela fez um trabalho melhor do que a cunhada. Isso aí a gente não pode levar nem em consideração. O problema é que como ela vai ficar na família depois disso, tá? Como é que vai ser o relacionamento dela com essa cunhada, com o irmão ou a irmã, sei lá, pessoal familiar. Como é que vai ficar a situação? O grande problema aí, eu não estou levando nem em consideração essa questão que o pastor colocou muito bem aqui. A capacidade dela. Já ficou comprovado que a capacidade dela é muito maior do que a da cunhada. Mas e a paz? A paz tem preço? Isso aí. Sabe? A tranquilidade na família tem preço? Essa é que é a minha posição, tá? Eu não vejo pelo lado do trabalho.
Pode ser também a capacidade, mas pode ser também, por exemplo, a cunhada está enferma. Então, quer dizer, será que ela vai voltar? Se a enfermidade já é de muito tempo, se a cunhada talvez por conta da enfermidade vem tido algumas faltas, essas questões todas, então tudo isso pesa, né? Talvez isso não seja o que está, mas eu acho que a fidelidade, né, a sinceridade, a clareza, e eu acho que isso, de alguma forma, nos relacionamentos, isso traz paz. Tem uma questão ética aí, gente, uma questão ética que estabelece, que é fundamentada nas escrituras, o respeito pelo outro, e a gente manter o outro no lugar em que o outro está, com todo carinho, todo respeito, porque isso acontece, isso que está acontecendo com a nossa ouvinte aí, que ela descreveu, acontece com muita gente. E algumas pessoas assumem um lugar, mas elas não são elas. Elas estão fazendo um personagem de algum tempo ali, exatamente para causar aquela boa impressão e a pessoa contratar, talvez na expectativa de contratar para a mesma empresa, mas num lugar diferente. Então aí o seguinte, olha, chega lá e dá o seu show, arrebenta, a pessoa vai lá, trabalha para conseguir o emprego numa outra área. Aí vem o chefe, o líder lá do trabalho, não, tu vai ficar no lugar do fulana. E fulano, aí já é complicado, não? JR, nesse caso aí, em nome da ética, eu acho que, ainda que ficasse os dois desempregados, cara, eu acho que essa pessoa teria mais paz, né? Em nome da ética que nós estamos falando, claro, né? É por isso que nós colocamos aqui, chega pra cunhada, conversa, olha, surgiu esse problema, o que você acha, vamos fazer, porque com certeza ela diz, eu não aceito, e a cunhada também vai ficar sem emprego, sem o seu emprego, ou seja, é aquilo que o pastor falou, vai ficar os dois sem emprego. Eu ainda, né, em prol da ética, mas por ser uma pessoa da família também, chega, conversa, senta e com certeza vão chegar no denominador. Acho que estamos todos quase coesos aqui na questão de que não seria uma bênção. Não seria uma bênção. As coisas são bem diferentes para nós cristãos. A Bíblia diz que quem quiser ganhar tem que perder. É necessário um diálogo com essa cunhada, até realmente onde ela aceita a sua cunhada na posição dela, no lugar dela. Se ela aceitar em paz, tem que haver um diálogo. Sim. Aí sim, se der tudo certo nesse diálogo, é bênção. Olha só, tem um ouvinte aqui, olha só, missionário aqui, fala o seguinte, quem sabe foi ela que fez a cabeça do patrão e articulou toda essa situação. É o que pode ser pensado. O ser humano, gente... outra. Fala sério, aqui entre nós aqui, vocês quatro estão trabalhando numa empresa, estão bonitinho lá, trabalhando, aí precisam se ausentar por algum motivo. Aí chama um amigo. A missionária chama a amigona dela. Vai lá, meu amigo, me substitui lá, tô precisando dessa força, tal, maravilha. Aí passa um tempo, o patrão te chama e diz, olha, gostei de você é uma pessoa maravilhosa, você é uma pessoa extraordinária, eu te amo, mas você está demitida. Mas espera aí, e o meu lugar? Não, o seu lugar vai ficar aquela sua amiga, aquele seu amigo que você indicou, que aliás eu quero primeiro te agradecer. A indicação foi excelente. A segunda coisa é que você está demitida. Isso acontece muito, JR. Como é que a gente fica em relação à pessoa? Exatamente esse é o ponto. Entre pregadores, às vezes, né? Você recebe uma indicação. Não mexer com pregador, não. Vamos ficar no dia a dia. Recebe uma indicação, é só para concluir, recebe uma indicação de alguém, já aconteceu isso, de alguém indicar-nos para ir num lugar e aquela pessoa não voltar mais. E aí você ser solicitado mais vezes. Pode acontecer também de você indicar e ser do agrado daquela liderança daquela igreja, quem você indicou e você não volta mais. Mas tudo isso tem que ser aceito por uma questão de maturidade. Mas indicar para uma outra data é uma coisa. Se eu indicar qualquer um de vocês quatro aqui, vocês vão chegar e vão ficar e vão criar. Isso agora eu tô falando do trabalho, do emprego ali. E aí, queridos companheiros? Não, eu acho uma situação difícil mesmo. A pessoa se colocou ruim. É diferente, eu acho que agora você colocou numa posição diferente. O cara chegou, demitiu, falou assim, olha, não quero mais ficar com você, vou ficar com a fulana, gostei muito dela, vai depender dela. Aí é outra situação, tá? É diferente quando o cara chegou, tem aquele filme O Diabo Veste Prada, que a mulher chega e fala assim, olha só, gostei muito do teu trabalho, você que vai viajar comigo. Exato. Mas faz o seguinte, avisa pra outra, você vai lá e avisa pra ela que ela não é mais a minha funcionária. Terrível. Né? Aí é outra situação totalmente diferente, né? A questão ética é difícil.
Mas como foi falado pelo esse ouvinte aí, tem muitas pessoas que buscam isso, né? Ela fica ali fomentando que ela quer ficar no lugar e lidar com o ser humano. Se não quiser, se a pessoa tá super ética ali, o outro vai pensar isso. Sim. O problema não é só o que acontece, é o que o outro pensa também. Exatamente. O outro... é interessante, né? Como são vários viés que a gente abre assim dentro dessa questão, né? Como se fossem vários ramos. A gente pensa como o outro olha e como a gente olha, dependendo da nossa necessidade, da questão do emprego, isso pesa mais, a gente vai ser muito mais zeloso. A gente não sabe quanto tempo a pessoa que estava lá, quanto tempo ela estava trabalhando, e ali ela já adquiriu uma certa maneira de trabalhar da forma que fosse mais confortável para ela. E, claro, quem chega quer prestar serviço, né? Pastor, eu costumo falar que é o seguinte: aquilo que a gente consegue comprar com dinheiro é muito barato. Tá? A palavra do Senhor diz que as bênçãos de Deus não acrescentam dores. Exato. Se a gente partir por esse princípio, ainda que eu ficar desempregado, mas eu manter a minha ética e a minha fé no Senhor, o Senhor completa. Assim como apareceu aquilo ali, né? Aquela bênção, Deus pode dar uma mais completa e a gente ficar mais seguro. Exatamente. E uma boa conversa me livra de tudo isso. Sim, né? A cunhada vai chegar, olha, realmente eu já estava saturado daquilo ali, por isso a minha produção era baixa. Enfim, você chega, gás novo, dê o seu melhor, aproveita a oportunidade. É bênção. Tudo depende da conversa que vai ter com a sua cunhada. A gente tem muita dificuldade, JR, de lidar com a ética. E quanto mais modernos temos sido, mais dificuldade temos tido. Nós temos aí o livro de Provérbios, que é um código de ética para nós cristãos, mas nós temos cada vez mais dificuldade de lidar com a ética. O pecado tirou isso de nós, essa assertividade, esse comportamento verdadeiro nas relações. Eu penso que isso não seria uma bênção, é uma tentação. E o melhor é abrir mão, realmente. O risco é muito grande, gente. O risco é muito grande. Se ela chegar, se essa ouvinte chega lá, olha, minha cunhada, o patrão prefere que eu fique lá. Olha como é que essa menina volta pro trabalho. É verdade. Entendeu? Tá todo mundo lá achando a mesma coisa. É um negócio, é um ambiente que aí o posicionamento é assim, eu perco. Quem se posiciona sempre perde. Olha, eu não assumo isso, pelo contrário, eu venho aqui para substituí-la, eu estou aqui por causa dela, acho que o senhor é um antiético quando me faz uma proposta como essa aqui, se depender de mim, nem eu fico e nem ela. É verdade. Sim. Aí, bom, na mesma linha da ética, o segundo tema aí, Marcela, explica aí para os nossos ouvintes. O ouvinte conta que ficou desempregado e no momento está recebendo seguro-desemprego. É um período lá do seguro-desemprego. Isso. Aí nesse tempo ele conseguiu um novo emprego. Foi abençoado com um novo emprego. Exatamente. Deus abriu uma porta de emprego para ele. A porta se abriu. Mas aí ele pediu no novo emprego que ainda não assinassem a carteira dele para que ele pudesse receber as duas remunerações ao mesmo tempo. Bom. E aí ele pergunta, bênção ou tentação? Voltamos aqui ao aspecto ético, moral, bíblico, porque o evangelho é da luz, né? É da verdade, é claro. E aí? Quem vai começar? Olha, querido, nós estamos vivendo uma situação que a ética está tão difícil ser colocada em prática, mas é evidente, se você é cristão, querido, toma vergonha na cara, tá certo? Olha só, a palavra do Senhor nos chama a atenção que o crente é sal da terra. Nós temos que ser diferença. Se Deus te abençoou, cara, esse outro dinheiro que você está recebendo, para você virou maldição, rapaz, que agora você tem o teu emprego, o Senhor te deu algo melhor. Se você ficar recebendo, quem fica enganando disso é o diabo. A palavra diz que é o enganador que usa uma situação dessa. Mas eu estou precisando muito do dinheiro. Olha, Deus é um Deus tão poderoso que Ele te deu esse emprego e ainda vai te dar aumento, vai suprir toda a tua necessidade. Então, realmente, é uma grande tentação que não deve nem passar pela cabeça. Esse é o famoso jeitinho brasileiro. Me permite, por favor, tão discutido dentro das questões sociais no Brasil, é o famoso jeitinho brasileiro. Vamos dar um jeito de sair de uma crise, vamos dar um jeito pessoal de sair de uma situação difícil. Então está aí, o jeitinho brasileiro. A gente só precisa observar se esse jeitinho ele não contraria as práticas da fé cristã. Se esse jeitinho brasileiro, que é muito forte dentro da cultura, da prática do brasileiro, ele não vai infringir o nosso comportamento como cristão. Então,
realmente precisa se pensar nesse jeitinho que ele está dando aí para resolver as questões financeiras dele. Tem um ouvinte que cita uma palavra, pelo menos umas 8 vezes aqui, a palavra malandragens. Sim. Volto a dizer aqui como o pastor Paulo, não é isso, não é bênção, está muito longe de ser bênção, não é tentação, é uma maldição que ele está trazendo para a vida dele. Este caso é um pouco diferente do de cima, mas do mesmo viés, né? Isso está ligado ao caráter cristão, porque quem faz isso comete crime. Se comete crime, comete pecado. Jesus, ele disse que a nossa justiça tinha que exceder a dos escribas e fariseus, né? Mateus 5:20. Tiago 4:7 diz que aquele que sabe fazer o que é bem, o que é certo e não faz, comete pecado. Ou seja, ele está sujeito a ter que devolver as parcelas recebidas indevidamente e ainda está sujeito a pegar uma cana por causa disso, né? Pode ser preso. E o patrão que consentiu nisso também pode ser penalizado. Enfim, ele vai trazer maldição para todos os que estiverem à volta dele. Se bate uma... deixa eu só completar aqui, só de pegar uma carona. Se o empregador bate uma fiscalização lá, a punição que esse empregador vai levar por não ter assinado a carteira de um homem que está trabalhando e recebendo o auxílio-desemprego, vai ser uma confusão que esse cara vai causar, que vai danificar todo mundo. O que me assusta na realidade, que ele não tem dúvida, porque a outra pelo menos tinha dúvida com relação a aceitar ou não. Ele já pediu para não assinar a carteira, para que ele não perdesse a questão do seguro-desemprego. O evangelho, ele está entrando na vida das pessoas de uma forma muito superficial, né? E quando se trata na questão do dinheiro, a gente tem muita dificuldade. Por isso Jesus falou tanto em questão de dinheiro. Por isso lá no sermão da montanha ele fala que da questão do dinheiro, do Deus que o dinheiro se torna em nossas vidas. Nós não sabemos lidar com o dinheiro. O dinheiro é um Deus que vai tomando conta de nós a cada dia. Por isso que quando Zaqueu se converte, que chega e fala assim, olha, eu vou dar 4 vezes mais de alguém que eu roubei, metade dos meus bens aos pobres. Jesus fala, hoje houve salvação nesta casa. Por isso que quando aquele jovem rico, quando ele percebe que ele é dono de uma grande riqueza, sai do confronto de Jesus com ele entristecido. O dinheiro, ele tem trazido grandes destruições. Um dos grandes problemas do nosso tempo é exatamente a questão do dinheiro. Não é nem do nosso tempo, né? Se Jesus estava falando isso, é daquele tempo, é da humanidade. Você vê quando o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, um pastor, diz para ele, olha, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas eu entendo que o reverendo Não, eu também entendo, mas é porque essa é uma questão que está enraizada desde o pecado. É uma questão de pecado. É que a gente pode dar palavras bonitas para várias coisas, mas o cerne desse assunto aí, até quando o reverendo Edson diz, olha, que o evangelho está chegando de forma superficial na vida das pessoas, é por causa do pecado. O pecado é que encrenca esse negócio todo. Zaqueu só fez o que fez por causa do pecado e só deixou de fazer o que vinha fazendo, porque houve conversão, pecado perdoado e rumo novo na vida. Então, quando você chega numa história como essa aqui, o cara diz, olha, rapaz, que a minha tia tá precisando desse dinheiro, que com esse dinheiro aqui eu vou comprar um remédio da minha cunhada que tá precisando. O cara vai contar uma história. Ou então vai ser aquela história, não tô com a dívida, que eu comprei um tênis novo, pastor, um relógio bonitão, igual do senhor aí, e fiz uma dívida. Então, com esse dinheiro eu pago isso. Ou com esse dinheiro eu vou dar uma oferta missionária. Com esse dinheiro nós vamos poder pintar a igreja. Com esse dinheiro eu vou fazer. Vai dar, vocês sabem muito bem, qualquer pessoa consegue inventar alguma coisa para justificar aquele dinheiro que está ali, inclusive coisas sérias. Esse dinheiro seria muito importante para ele, resolveria problema de saúde, adiantaria um exame, adiantaria um atendimento médico, mas esse dinheiro não é dele desde o momento que ele foi contratado por outra empresa. É verdade. Quando ele arma isso aí, a situação fica assim, se eu sou um empregador, se eu sou empregador, diz, cara, você não serve para trabalhar comigo. Você não tem ética, você não é honesto para ser alguém que vai trabalhar na minha empresa. E olha que nem empresa eu tenho. Eu penso que isso aí tem a ver com a legislação brasileira, como o pastor citou, trabalhista, né? E nós temos muitos crentes equivocados, JR. Pensa assim, não, isso aí é a legislação trabalhista, isso aí é a lei do homem.
eu não tenho compromisso com a lei do homem, vou fazer isso e engana a sua própria consciência. Vou fazer isso porque meu compromisso é obedecer à Bíblia. A Bíblia não fala nada sobre isso, então eu vou me comportar assim. Pode ser que seja esse engano. Mas quando eu tenho que burlar a lei. Porque não tem conhecimento que Deus respeita as leis elaboradas pelos homens, que Deus não as ultrapassa, não passa por cima delas em detrimento de nada. E tem gente que equivocadamente pensa, não, isso aí é a lei do homem, eu não tenho compromisso de obedecer aquilo que o homem instituiu. Deus está vendo, Deus sabe da minha necessidade. E aí engana a sua própria consciência e acaba realmente... Mas quando eu preciso burlar a lei para me beneficiar, eu cometo pecado. Claro, é o que eu estou querendo dizer. É o jeitinho, exato. É o jeitinho brasileiro. O apóstolo Paulo aos Romanos, ele fala que, no caso, a lei é ministro de Deus, é como se fosse enviado de Deus. A gente vê o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, dizendo que a lei é ministro de Deus. E exatamente, Deus estabelece os líderes, os governantes, para que eles criem a lei para o nosso bem. E esse é o propósito, a gente precisa entender isso. Me bateu uma dúvida aqui. Muitos que moram na Baixada, às vezes tem que pegar 3 ônibus, mas a empresa só paga 2 ônibus, só paga 2 passagens. Aí a empresa pergunta assim pra gente: ei, quantos ônibus você pega? Só pagamos 2. Aí você não pode falar que pega 3, mesmo você pagando do seu bolso uma passagem. Isso aí é bênção? É maldição? Pergunta aqui o ouvinte. Esse erro não seria do empregador? Ele está te perguntando. É um erro do empregador, é um erro do empregador. E se você resolve arcar com a 3ª passagem, é contigo. Pois é. É contigo. Mas ele tá perguntando. O ideal é chegar e falar. Eu acho que tudo que, no caso, precisa de mentira, eu acho errado. Não, e a gente, como cristão, a gente precisa ter o zelo com relação a isso, né? Existem algumas mentiras que a gente conta para si mesmo e elas se tornam verdades em nosso coração. Por exemplo, a gente vê uma bem famosa, a questão de Judas, quando aquela mulher quebra o vaso de alabastro ali aos pés de Jesus, 300 denários, seria 300 dias de vida, né? A gente considerando que o denário é o suficiente para cada dia, né? Então Judas fala, é um desperdício, a gente poderia dar isso aos pobres. Mentira que conta para que a gente de alguma forma satisfaça o nosso ego e que a gente saia bem. A gente não quer ser visto ruim. A gente precisa entender que algumas coisas Deus não precisa da nossa ajuda. A gente precisa perceber que Deus, ele conduz a nossa vida e a gente precisa confiar nele. E a confiança em Deus, às vezes, precisa fazer igual Jesus lá na tentação, lá no deserto. O diabo chegou, olha, você está cheio de fome, transforma essas pedras em pães. Nem só de pão o homem viverá. A gente precisa conseguir entender isso, e talvez numa sociedade como a nossa, onde a nossa cosmovisão já não é mais uma cosmovisão evangélica cristã há muito tempo, uma cosmovisão pagã, a gente tem muita dificuldade de perceber que Deus vai agir na nossa história, fazendo questões nossas, porque nós acostumamos a viver sem Deus. Mas nesse caso aí eu não vejo mentira. Se o empregador diz, olha, eu só pago 2, é critério seu. Ou você denuncia o empregador, ou você declara, tudo bem, eu arco com a terceira passagem, eu preciso manter o meu emprego. Exatamente. Enfim, vai ser a decisão dele. Tem gente que tem empregador que não emprega se a pessoa morar numa certa distância. Sim. Aí tem gente que fala que mora em outro lugar. Não tem esse negócio? Aí é mentira. Entendeu? Onde é que você mora? Eu moro no Rio. Qual Rio? Rio do Ouro. Rio da Prata, entendeu? A pessoa não faz isso. Exatamente. E aí o que acontece? É verdade ou é mentira? Se é verdade, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se é mentira, o pai da mentira é o diabo. A Bíblia já respondeu. Exatamente. Sim. Minha gente, vamos cantar, porque o negócio tá bravo. Vamos cantar. Olha, muita gente contando histórias aqui, viu? Negócio de pensão, JR, eu conheço uma pessoa que não se casa com a companheira porque ela ganha uma pensão bem alta. Vou chamar de pensão gorda.
Dá aquela pensão gorda, JR. Outro ouvinte aqui dizendo que a pessoa fica nessa história aí de não assinar a carteira e depois, quando vai se aposentar, vai fazer falta lá na frente. Então, enfim, ainda que não faça falta lá na frente, é a verdade, né? E aqui outro ouvinte dizendo aqui, JR, tem um amigo meu aqui, o Jorginho na festa, ele come até pedra. Jorginho, está de brincadeira não, hein, Jorginho? Vamos lá, Marcela Bastos, 11h33. Canta essa música aí, Marcela, vai, só você. Cantou bonito no meio da multidão. Muito cantou engraçado. Com o coração, cantou. Eu não tô nem com retorno, não sei nem tá nem ouvindo. Vocês estão sem retorno. Acho que eu falei, vamos cantar, vocês não estão cantando nada, vocês estão sem o retorno. E agora? Agora tá com retorno, vai lá. Pegou a parte que não canta, hein? Era a sua parte. Deus é comigo. Era a sua chance de cantar. Deus é comigo. Não, mas era pra você cantar. Pecado que a gente tá falando, né? Então, o Emerson Damásio Coimbra tem 33 anos. E ele foi preso por suspeita de ter estuprado a própria filha de 12 anos lá no sul da Bahia. Depoimento lá pra polícia, ele acabou confessando o crime e ainda afirmou que fez o que fez porque sente atração pela filha. E que essa menina foi abusada por ele 4 vezes. E aí a gente pergunta, como vencer as mentiras do diabo e os desejos da carne que aprisionam aos pecados e provocam dores e mal aos que nos rodeiam? E aí, debatedores, começando ouvindo a nossa menina da mesa. Meu Deus, como isso é forte, né? E é triste. Como disse o pastor reverendo aqui, esse evangelho fácil, essa coisa da falta da consciência, não é nem do pecado, é do erro no ser humano, é impressionante. Tudo tem assim agravado, tudo tem se agravado mais. O que acontecia há 100 anos atrás, todo mundo sabia que acontecia, hoje acontece com mais violência, com mais força, com mais frequência. E a Bíblia vai dizer que o pecado, ele jaz à porta, né? E para ti será o seu desejo, cumpre-nos dominá-lo. E o que a gente tem hoje é um ser humano sem freio, é um ser humano sem domínio, é um ser humano sem qualquer tipo de consciência de que eu não posso cometer isso. A gente vai ficar sempre culpando o diabo, porque é mais fácil pôr um culpado. Essa história de culpa, de colocar a culpa em alguém, é retrógrada, né? Vem lá do Éden, a culpa é da mulher que me deste, a culpa é da serpente, e vai se desenvolvendo a história. Mas é um tratar do ser humano, próprio ser humano. Ele confessa e ele continua dizendo que a filha de 12 anos é objeto do seu desejo. Quer dizer, ele não tem uma consciência nenhuma de erro, nenhuma. Realmente um caso de libertação. JR, durante 4 anos, eu fui presidente da Federação de Entidades e Projetos Assistenciais da nossa convenção e trabalhamos muito nessa área de abuso sexual de crianças e adolescentes, né? Inclusive dia 18 de maio agora é o Dia Nacional de Proteção à Criança e ao Adolescente. E nós fizemos alguns trabalhos em algumas favelas aqui do Rio, né? Algumas comunidades. E dá vergonha a gente ver meninas de 10 anos, 12 anos se prostituindo por causa de R$10, uma quentinha, né? E os pais não se envergonham daquelas crianças com shorts minúsculos indo para a prostituição ali por causa de um prato de comida. E isso dói o nosso coração, que é o seguinte, as crianças são crianças e elas foram doutrinadas a agir dessa forma. Agora, dá vergonha ver homens com carros bonitos, homens com carros maravilhosos, com condição financeira, usar essas crianças de forma terrível, sabe? Usar, é uma coisa maligna. A gente vê a prostituição infantil do jeito que está acontecendo. E a gente vê um homem doente como esse, é um homem terrível fazendo uma situação dessa, mas só que ele não é único. A tristeza não é isso, gente. A gente ouve falar de padrastos, primos, parentes usando as crianças como objeto sexual. Eu vou dizer para você, pastorzão, dá nervoso de ver um negócio desse. Marcela estava me dizendo isso mais cedo, analisando esse assunto. Marcela, vai lá. A respeito desse engodo
engodo, que a pessoa é o seguinte, ela acha que ela está apaixonada. Exatamente. Ela vai contar pro outro e vai aparecer alguém, escuta só, vai aparecer alguém e diz assim, não, mas o amor é isso, gente, a gente não escolhe a pessoa que a gente ama, isso pode, é esse discurso deste mundo tenebroso que jaz no maligno, que é o discurso que ganha multidões, por isso que as pessoas se apaixonam por pessoas das diferentes óticas, perspectivas, e a pessoa vai dizendo isso aí, não, gente, isso que é amor. Que sente, que acha que isso é o amor, que é o que sente, porque sente atração. Houve uma desculpa para ele, na visão dele, ele confessou para a polícia, mas ele disse, eu fiz isso porque eu me sinto atraído por ela. E aí você amplia. Olha que loucura que é isso aí. Porque isso aí mais triste acaba isso na mente dele, ele pode dizer isso para ele. Pode ser uma desculpa, pode ser somente isso, ele tá criando uma desculpa, não resta dúvida, essa é uma das estratégias, mas quando a gente tá falando do ponto de vista espiritual, é a nossa função analisar as coisas para identificar o ponto de vista espiritual. A racionalização. Eu penso também, JR, que o Brasil ainda é muito fraco em termos de penalidades para esse tipo de crime. Para mim isso é um crime. Não, é um crime. Abusar de um vulnerável, porque 12 anos é um vulnerável, é uma criança. E é um vulnerável, né? Contudo, é um vulnerável. Eu penso que no Brasil ainda, eu não conheço muito bem a legislação, pastor, o senhor que trabalhou de repente com com mais foco, mas eu penso que a legislação ainda é muito frágil em termos de penalidades para esse tipo de prática. Entendeu? Eu acho que a questão, ela não é... Porque a gente às vezes aumenta a pena, diminui o pecado. Isso é ilusão. A questão está realmente na situação humana e a gente vê a divulgação do pecado, né? E talvez a divulgação do pecado é que leva a gente a ter pecado maior ainda. E essa é a questão. Nós vivemos numa sociedade em que é proibido proibir. Estabelecer limites é realmente algo proibido. Você estabelecer um limite, olha, é assim, você é tido como as pessoas vão gozar de você, né? Então, essa é a visão da nossa sociedade. Então, enquanto a nossa sociedade não perceber que os limites são algo dados pelos próprios Deus, né? Que nós vemos em Gênesis lá, quando Deus falou para Adão, olha Adão, você vai até aqui, desse fruto aqui, dessa árvore aqui, você não vai poder comer. E Adão chegou e falou, não preciso de limite, eu vou comer dessa árvore sim. E se alimentou da árvore, trouxe toda a maldade. Então, a partir dali, a questão do pecado, e quando Deus falou, você citou a frase para Caim, né? Caim, olha, né? Você pode... realmente dominar. O pecado, há uma questão de poder dominar. Todos nós vivemos isso. JR, uma coisa que eu acho que é muito importante para todos nós é que nós precisamos aprender a caminhar juntos. Existem pessoas que podem nos ajudar, né? Esse homem pode ter alguém que possa ajudar. Todos nós temos algumas situações que precisamos de ajuda para lidar com essas situações. No momento, ele precisa estar preso. Exatamente. Longe da filha dele. Sendo essa tratado, menina não merece isso. É esse aí. Exatamente. Para não dar a impressão que o senhor está falando só um lado. Exatamente. Que o senhor está dizendo que existe a necessidade dele pagar pelo crime, que isso é crime. Claro, é crime. Isso é crime. Você precisa ser responsável por aquilo que você Agora, faz. Vocês sabem disso, vocês conhecem tudo. Conhecem o Brasil inteiro. Mas existem lugares do Brasil cuja cultura, eu já disse isso aqui uma vez, eu assustei muita gente. Sim. Vou falar outra vez. Se assustar, você me perdoa, que não é o meu objetivo. Eu nem vou dizer o lugar. Para preservar as pessoas do lugar. Senão a pessoa, sabe que a pessoa começa a achar que todo mundo lá é assim. Sim. Mas existe um estado, e lá no interiorzão desse estado, a mentalidade do pai, da família, é como ele tem a vaca. Ele tem a vaca e ele diz o seguinte: o primeiro a tomar o leite da vaca sou eu. E esse mesmo princípio ele aplica às suas filhas. É repugnante. O primeiro a desfrutar fisicamente da filha é ele. Estou dizendo isso eu ouvi de uma missionária que, ao me contar essa história, disse que ela começou a pregar o evangelho. E uma das primeiras coisas pesadas que foi quebrado quando o evangelho entrou foi isso. Graças a Deus. Porque o pai olhou para sua filha, como a Bíblia diz, e não como proprietário. Então, isso é cultura. Tá certo? Isso que eu estou contando aqui agora.
Este homem não mora nessa região, ele não tem essa desculpa, ele não pode dizer que todo mundo faz, ele não pode dizer absolutamente nada disso, mas vejam como o pecado ele cega o indivíduo a ponto de se criar uma cultura em que ele associa filho a vaca. É verdade. E tem outras culturas também, o JR, no Brasil, em termos de áreas, de regiões, que as meninas são entregues muito novas a homens mais velhos, de uma forma muito natural. Aqui no Rio, para pagar crack. A mãe fuma o crack. Pra casar, eu vi isso com os meus olhos. Para casar, se você olhar para uma menina ainda informe, e do lado dela um homem que parecia seu pai, e era comum isso lá na região. Era o marido dela, era o homem dela. É uma questão de cultura, mas paira também uma questão espiritual. Pode não ser o foco aqui, mas o que não dizer dos pais que já suas filhinhas com 3, 4, 5 anos já se vestem como prostitutas, sim. Não é? Uhum. Então a gente tem batido muito nisso nessa tecla lá na igreja onde estamos pastoreando, e criança tem que se vestir como criança. Começa a vestir sainha, mostrando as coxinhas, mostrando, né, as calcinhas, enfim, e vai por aí afora. Isso tudo incentiva, né, a prostituição. Ela cresce acostumada a andar daquele jeito, a se vestir daquele jeito. Quando chegar a sua adolescência, quando chegar a sua juventude, não é? Aquilo ali vai ser muito normal para ela. Olha só, uma coisa também que a gente tem que ver, que nós pais, a função nossa de como pais é garantir a estabilidade física e emocional dos nossos filhos. Perfeito. Tá? Os nossos filhos têm que ter, acima de tudo, emocional. Agora vocês imaginam a situação emocional que esse canalha criou para essa criança de 12 anos, tá? Essa criança nunca mais vai ser a mesma. Essa criança, quando chegar na idade adulta, que ela for se casar, como é que ela vai pensar a respeito de um homem, sabe? Como é que ela vai se relacionar com outras pessoas? Porque para ela, o normal é o pai abusar de outras crianças. Se não fizer um trabalho... Então, esse canalha criou um problema seríssimo e muita gente tem criado isso nos seus filhos. Essa questão, por incrível que pareça, isso entristece muito o meu coração, é que ela está muito mais próxima de nós do que nós podemos imaginar. Sim, com certeza. Né? Eu acredito que todos nós já conhecemos casos de pessoas, né? Eu sou psicanalista, já lidei com alguns casos de pais, de abusos, de várias questões que realmente trouxeram sequelas terríveis na vida das pessoas. E a gente às vezes não está pensando tanto na sequela, porque a vida do homem é essa questão que fala lá os epicureus, né? Da satisfação, vamos comer e vamos beber, que amanhã nós vamos morrer. Então, a satisfação do hoje, as pessoas não pensam no amanhã. Então, fazer as pessoas pensar no amanhã é um desafio muito grande. Por isso, o desafio da igreja, a cada ano que passa, esse desafio vai crescendo, porque a cultura, como nós vemos, ela vai como se fosse se blindando para que o evangelho não penetre na cultura, porque a cultura é cultivo, aquilo que as pessoas vão cultivando, elas vão realmente formando, e cada dia que passa a gente vai percebendo que o evangelho ele vai ficando mais superficial na vida das pessoas, porque as pessoas querem encaixar o evangelho, o estilo de vida que elas estão vivendo e da maneira como elas estão vivendo. Bom, muito bem, nós temos aqui um caso que é um caso real, isso é uma menina que tem 12 anos, esse homem tem 33 anos. Isso aconteceu num estado extraordinário, que é o estado da Bahia, mais precisamente no sul da Bahia. Esse pai confessou o crime, ainda afirmou que sente atração pela criança. Essa criança foi abusada por ele 4 vezes, e nós tratamos aqui sobre essa perspectiva do engodo, da desculpa que ele próprio arruma, e que é possível que ele diga isso para ele mesmo, para amenizar a sua consciência. Observamos que a raiz aqui está no pecado, e que isso é um crime desses absurdos que gera raiva, gera indignação em todo mundo. Ninguém aceita isso, inclusive entre os presidiários há um código que funciona, em que estupradores são tratados de uma forma diferente. E nós precisamos identificar isso, tratar as pessoas, evidentemente oferecer o evangelho a todos, aí não tem conversa. O evangelho é para todo mundo, o evangelho pode mudar esse homem, e eu vou dizer para os irmãos, só o evangelho. Conversa, blá blá blá, eu não sei, sinceramente eu não sei.
Tem muita coisa que é feita, a pessoa parece que tá mudada, daqui a pouquinho ela volta de novo. Como tem também gente que diz abraçar o evangelho, como foi o caso de Simão. Você imagina, Simão estava ali, viu Felipe, viu cura, viu sinais, maravilhas, viu tudo acontecer. Daqui a pouco ele olhou Pedro e João, ficou enlouquecido, Pedro e João colocando as mãos sobre as pessoas, o povo recebendo o Espírito Santo, era aquele derramar extraordinário. No que o cara pensa? O cara pensa no dinheiro. O cara pensa no poder de receber, o poder de impor as mãos sobre as pessoas e não de receber o Espírito Santo. Está em Atos 8, gente. Então, em vez de desfrutar disso, tem muita gente que está olhando e diz assim, o que eu vou ganhar com isso? E exatamente por conta disso, muita gente perde. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Marcela Bastos. Você conhece aquela cultura do é melhor sobrar do que faltar? Sabe como? Você vai fazer aquela festa e é melhor sobrar do que faltar. Então. Ué, mas não é melhor, não? Pois é o que nós acreditamos, é o que seguimos. Só que essa cultura aí tem impulsionado o desperdício de alimentos aqui no nosso país, segundo disse aí uma pesquisa que foi realizada pela Embrapa com apoio da Fundação Getúlio Vargas. Esse nosso gosto pela fartura, desde a ida ao supermercado até na hora de preparar as refeições, e aquela preferência também por comida fresca à mesa faz com que cada um de nós brasileiros joguemos mais de 40 quilos de comida no lixo por ano. A pesquisa aponta também que, além de ser associada à hospitalidade e ao cuidado com a família, a abundância está ligada, assim, a um certo status. Então, pera um minutinho. Você está dizendo que a pesquisa é uma pesquisa. É uma pesquisa. Da Embrapa. Exatamente. Embrapa. Com a Fundação Getúlio Vargas. Com a FGV. Muito Isso. bem. Aí ele está dizendo que o brasileiro, ele desperdiça muitos alimentos. 40, mais especificamente aí, 40 quilos de comida por ano. Por ano. Tem gente que não tem muito. Por pessoas. Tem gente que não tem muito. É o quê? Não, você está respondendo, você está... Não, é porque o pastor eu tô te entendendo, mas se o pastor Paulo perguntar em off e você responder em on, o ouvinte que está em on não saberá que você está respondendo. Então vai lá. Pode responder. O pastor está dizendo assim, não, deve ser muito mais do que 40 quilos de comida aí desperdiçada por ano. O pastor já está questionando a pesquisa. A pesquisa, isso aqui é 40 quilos de comida desperdiçada por pessoa, por cada brasileiro. Aqui você, mas a pesquisa tá dizendo que o brasileiro, esse grupo de brasileiros aí, gosta de fartura, desde a ida para o supermercado. Olha que tem gente ouvindo a gente que não visita o supermercado tem um tempo, mas vamos lá para esclarecer. O preparo das refeições, aí você tá dizendo que a pessoa gosta da comida fresca, ou seja, joga fora o restou de ontem. Faz o arroz, ao invés de fazer, né? Faz arroz, faz feijão, faz macarrão, faz coisas que... Mas você falou ontem aqui na rádio que comer mexido em público é feio. Eu ouvi. Escuta, olha só, eu dei dica de etiqueta ontem, não, em falei público. que Vamos comer em casa. Não, na rua. Você falou que na rua. Misturar a comida no prato. Você falou na rua. Não, mas você tá com semblante aí que em casa também. Particularmente eu também não gosto. Não, mas não é isso, tô falando. Não é gosto. Eu tô falando que na rua. Mas tô falando assim, por quê? Mas se você falou do meu semblante, eu falei, pra mim, vão me ajudar. Missionária e pastores aqui, vamos lá. Sobrou de ontem. É isso que você tá falando, porque você tá dizendo que o brasileiro comeu o arroz ontem, aí ele quer jogar o arroz fora hoje para comer um novo. Isso é o que diz a pesquisa. É o que diz a pesquisa. Aí eu tô dizendo que a gente pode aproveitar um pouco daquele arroz, se tem uma quantidade boa. Isso. Arroz colorido? Uai. Sobrou arroz branco de ontem, você pega, bota milho, bota ervilha. Não, isso não é arroz colorido, é arroz com milho. JR, não, mas e o mexido? Por que não o mexidão? Há várias técnicas o mexidão. tornar um arroz de ontem, uma aparência belíssima de um arroz fresco. Mas o mexido também não pode, missionária? Missionária, o que acontece? Já olhou também. Ele não entendeu. É o semblante. Deixa eu falar. Não, você falou em público. Eu justifiquei isso desde o começo. Você não vai pro restaurante, você coloca lá 4 elementos lá no prato e vai misturar. Eu entendi e justifiquei desde o começo. E você disse em público. Embora em casa tenha também público, mas é diferente. Aí quando você pega isso aí e reaproveita a comida, ou seja, é o que a pessoa fala, enterro dos ossos.
Isso, vamos Tá lá. certo? Fez um frango Restou assado de ontem. no domingo. Sobrou, o que você fez? tudo. Desfia e faz um omelete. Um fricassê. Comer mexido isso. não pode. Ai, Jesus. Nem a missionária, nem a Marcela. Reverendo Edson, mexido pode, Reverendo Edson? Ele é homem, gosta de comida assim. Olha, é sim ou não, reverendo? Pode, pra mim pode. Em casa pode. Pastores. É muito bom. Todos Com certeza. Aí, os homens gostam. Marcelo, estamos fritos. Os homens gostam do mexidão. Gosta porque É improvisa. que a mulher, dentro de casa, ela tem a tarefa de criar coisas pra família comer. Vai a mulher fazer mexidão toda semana, os ouvintes sabem disso lá. Bota mexidão toda semana ou todo dia em casa, vai ver se os maridos vão ficar respondendo. Mas olha o exagero. Já foi pro outro lado. Viu como é que mudou? Ninguém falou em todo dia. A mulher, pode parecer que não, mas você ter que definir uma comida todos os dias é difícil, é desgastante. Você tem que alimentar bem seus filhos, o marido fazer a comida lá bonitinha. Por isso existe planilha. Passa pro lado de cá, tá bom, JR? Faz a planilha do Excel. Olha aqui, ouvinte dizendo aqui, na multiplicação dos pães e peixes, Jesus manda recolher o que sobrou. Exatamente. Olha que interessante. Que o ouvinte destaca aqui. JR, sobrou arroz, faça bolinho de arroz. Aproveitar o arroz, mas deve de vez em quando eu jogo fora, sim, mas eu não gosto de jogar fora, porque às vezes não dá, né? Às vezes já tá lá, já tem tempo, né? Já é o famoso, eu já te vi, hein? Né? Você olha pro arroz e fala assim, você por aqui? Aqui, Marcelo, o arroz colorido do restaurante é o arroz que sobrou dos dias anteriores. Eu nunca como. Microfone, Marcela. Eu nunca como. Por que você não fica aí de uma vez? Não, você que tá me tirando, eu tô sentado no meu lugar. Concordo com a ouvinte e essa é uma das coisas da minha vida. Eu não peço arroz colorido no restaurante. Não, mas tipo o quê? Você quer ver outra coisa que eu não como? Não, vamos ficar no arroz primeiro. Arroz à grega. Nunca. Arroz de forno. Eles vão pegar tudo que sobrou arroz pra de brócolis. Lá. O arroz de brócolis, tudo bem, porque aí tem que fazer diferente. Eu não peço. Mas os outros? Eu não como, por exemplo, pizza portuguesa. Dependendo do restaurante, eles vão pegar tudo que sobrou e botar ali. Gente. Tudo que sobrou, pera um minutinho, sobrou de onde? Amplia sua mente. Não, eu pode quero saber o seguinte. Pode até ter sobrado do que serviu pra alguém. Será? A minha cabeça é Fantástico Mundo de Bob, meu filho. Não é o Fantástico Mundo, é o Terrível Mundo. Não peço mesmo. Mas também não peço. Agora ele ficou, ó, com a interrogação. Mas a portuguesa? Meu filho, portuguesa tem um monte de coisa ali. Que vem até durinho. O ovo vem até meio durinho. Não, eu acho que você tá aí, você exagerou. Não, é sim. Vai, né? Ainda mais em restaurante que não vende só, que não é só pizzaria. Serve comida? O restaurante que tem. Ih, Gilberto, fala, Gilberto. Não, no microfone, Gilberto. No microfone, Gilberto. É rádio. E o Gil falou assim: ainda mais se for segunda-feira no restaurante. Gil? Sério? O Gil é dos meus. É por isso que tem promoção na segunda-feira? Querido. Algumas coisas não dá pra desperdício só a gente comete na nossa casa erradamente, como bem disse a nossa ouvinte. Essa pesquisa se aplica aqui em casa. Não jogamos nada, absolutamente nada no lixo. Olha aí, ouvinte dizendo, eu não jogo arroz fora, ele vira risoto. Delícia. Ó, será que o risoto também funciona arroz velho? Bem. Agora mexeu com a irmã. Dependendo do restaurante, eu não como risoto. Mas pera, vocês estão destruindo a imagem dos restaurantes, hein? Pera um minutinho. Eu quero anunciar para os empresários que estão nos ouvindo, aliás, para que eu mando um grande abraço para os donos de restaurante, a quem eu saúdo nessa hora, para dizer o seguinte, que estão dizendo aqui que até o risoto. Não, eu voltei aqui para dizer, dependendo do risoto, porque ele é feito com arroz arbóreo, tem uma arroz o quê? Arbóreo, que é o que é para ser usado com risoto. Então aí não tem como ser. Mas na nossa casa. Chegar no restaurante e perguntar, vem cá, esse é o arroz arbóreo. Mas depende muito. Na casa é óbvio que a gente faz o risoto com torta de arroz é que o ouvinte fala aqui. Ó, pra não ficar repetitivo, se fez carne hoje, amanhã frango, aí no outro dia peixe. Entendeu? Aí ela diz, FJ, isso é desgastante. Tá aí, não resta dúvida. Olha, o feijão, quando fica gasto, você pode... Gasto? Já não quer mais esquentar, aquela coisa toda. Você pode fazer um feijão bolinho de não quer mais esquentar?
Um feijão que não dá mais para comer. Você olha, feijão tá velho, bate no liquidificador e faz um bolinho de feijão bem temperado, é uma delícia. Agora não dá para comer realmente uma Lá comida. Em casa não tem desperdício. Voltando para Também não. Não sobra, né, pastor? Não sobra. É isso aí. Não, pelo tom eu percebi. Eu vou contar aqui um Pelo segredo. tom O pessoal eu da percebi. igreja, da igreja já conhece o nosso esquema, né? Nós lá, como eu trabalho, minha esposa trabalha, então a gente não tem tempo de estar cozinhando todo dia. E o que a gente faz? A gente faz o arroz e o feijão para semana, separa nas porções, né? E congela. Chega lá, descongelou, usou a porção pequena e não sobra nada. Não eu sobra tô preocupado que o programa de hoje, a parte final, tá criando trauma nas pessoas. Eu quero dar nome aqui às pessoas que disseram isso, que aliás está gravado. Nunca mais irei comer pizza portuguesa, diz aqui o ouvinte. Era a minha preferida. Eu não como. O ouvinte, é a minha preferida também. Era a minha também. Eu tô repensando, eu tô há semanas desejando comer uma pizza portuguesa e aguardando amanhã eu como. Eu sou do tipo que não tenho esse estresse, eu vou esperando. Agora já sei que segunda-feira eu não posso. Gilberto falou. Marcelo falou para não comer nunca. Em restaurante que tem comida, tá no sei. E o Gilberto falou, segunda-feira nem pensar. Ô, JR, vamos seguir o conselho do apóstolo Paulo. Ele disse, coma de tudo que te puseram. E não pergunta nada. Não pergunta a procedência, não pergunta nada. Jesus falou também Tá isso. vendo, Marcelo? Olha o contexto aí. Jesus falou isso lá Olha o na. contexto. Pode escandalizar a Marcela. Lá na casa, o pessoal. Olha bem, escuta só, JR, estou aqui morrendo de rir como nutricionista, nem vou comentar o que se faz com as sobras. JR, meu esposo ama mexidão, faço aquela comida bem caprichada, como a Marcela falou. O que meu esposo faz? Joga tudo no prato, mexe tudo, vira aquela gororoba e ainda me oferece. E ela dá o nome dele aqui, mas eu não vou dizer qual é o nome dele. JR, olha só, eu fui 28 anos fuzileiro naval, né? E tem uma comida um abraço a todos os fuzileiros navais, que se chama engodo. O nome é engodo. O que é engodo? Mistura toda a comida dentro de um saco, entendeu? Mistura aquilo tudo e o pessoal come com a mão. Maravilha. Com a mão. Então, Maravilha. os fuzileiros que estão me ouvindo agora sabem bem o que é um engodo e é uma delícia. Os homens têm um paladar diferenciado das mulheres. Bem diferente, Nós né? comemos com o olhar, né, com a vista, o que a gente vê. O prato bonito, um prato bem arrumado, colorido. É isso que transforma o nosso apetite. É isso aí, pastor missionário, é isso aí. Ouvinte dizendo, é ruim que eu não vou comer pizza portuguesa, preocupada com o recheio se é de hoje ou de ontem. É ruim, hein, diz aqui o ouvinte. JR, meu feijão de ontem virou sopa hoje, ficou uma delícia. Olha que ouvinte, hein? Outro aqui, na rua eu não como nada, já trabalhei em alguns lugares e sei como é, eu tô com o pastor. JR, na minha casa procuramos não desperdiçar nada, mas qualquer sobra tem uma cadelinha chamada Mel que traça tudo. O problema é se eu estudei numa universidade federal em que os alunos resolveram levar para o restaurante universitário, para aquele bandejão porco, e ofereceram o que a gente comia pro porco. Claro que o porco não quis. Se o porco não come aquela comida, o porco come lavagem. Aí, a história é, nem o porco quis. Ah, meu Deus do céu. Meu marido quer cardápio diferente, JR, mas não dá, aqui não tem condições. Ô, Marcela, você deu aqui uma polêmica, viu? Você aqui, ó, JR lá em casa, meu pai joga 2 litros de água no feijão. Ele diz que é pra render. Mas rende fica aguado, né? Uma frustração dessa, viu, JR? Ah, por quê? Eu preparei um feijão tão especial na casa da minha irmã. Ela veio, olhou pro feijão e falou assim: eu acho que preciso colocar mais algumas coisas. Enfiou água. Olha. Ficou incomível. Olha aqui, o ouvinte manda a foto. Tá mandando aqui a foto. Essa aqui é uma foto parcial. Você não tá colocando prato inteiro, não, que eu sei. Não vem, tem espaço aqui. Você vai colocar, eu vou dizer o que você vai colocar aqui. Ela tá colocando aqui, o que é isso aqui, Marcela? É frango desfiado e brócolis. Olha que coisa linda o prato dela. Frango desfiado, mas ela vai colocar do lado de cá
Parece que eu tô vendo. Como é que chama o negócio lá? Engodo. Ela vai pegar isso aqui, vai botar um arroz, vai jogar um feijão por cima, ela vai fazer um mexidão aqui. Tenho certeza disso. Roscovo. Ela fala aqui que na casa dela eles comem o sobrodonte. Ah, vai botar macarrão, sabia? Vai botar o macarrão por cima. Ela vai botar o macarrão por cima. Ela vai botar o macarrão. Ela vai botar. Nada, JR. Vai botar botar uma travessa, um queijinho ralado. Não. O prato dela cabe. Tem vaga aqui no prato dela. Tem certeza que ela vai botar macarrão. No macarrão, isso aí, é o frango. É no macarrão. No macarrão, é. Aí como é que é então? Bota o macarrão. O senhor fez com a mão, que é mexido. O senhor fez com a mão assim. O senhor fez com a mão. O senhor não vai ter que mexer, não tem jeito. Mas não é por cima. Não, essa é um molho de macarrão, brócolis e frango. Molho de macarrão? Filha, vai fazer um macarrão ao frango e brócolis. Ela vai criar. Delícia. Mexido, não tem jeito, JR. Mexido, não tem jeito. Ouvinte, você e eu agora. Só você e eu. Estão dizendo que você vai fazer desse prato um outro prato. Nós dois sabemos que não é isso. A vida que segue. Vamos lá, o arroz quando sobra em minha casa, eu refogo e tal, parará. Muita gente aqui rindo de vocês, naturalmente. Meu pai. Olha, olha, a irmã está trazendo confusão para nós ouvintes. Eu falei. JR uma vez sobrou um pouco de frango, eu coloquei ovo, bati e virou um franguelete. Mistura omelete com frango. Olha, deve ficar bom, hein? Pastor, eu amo o mexidão que o meu marido faz. Olha aí. O maridão faz um mexidão top lá. Eu cozinho o feijão, separo em potes pequenos e uso a cada dia. Uma hora dessas, vocês com esse assunto, eu tô morrendo de fome. Meu feijão virou tutu. Meu marido é fuzileiro, já deixou minha comida de lado, a lasanha, para comer a ração do quartel. Mas fala assim, ração do quartel não, é engodo. É francês, engodou. Engodou, é um prato francês, muito chique, que o pessoal come muito no sul da França, entendeu? Muito bem, isso porque vocês não sabem o que é feito no frigorífico, é melhor não saber, ouvinte. JR, na minha casa, a sobra do feijão vira tutu. Na minha casa não jogamos nada fora. Quando tá acabando, meu marido come na panela. Meu Deus. É engodo, que nojo. Coitado do meu filho que vai por exercício no curso de sargento essa semana em Mato Grosso do Sul. Vai voltar de lá dizendo, mamãe, faz pra mim um engodô. Tem que acabar, né, Marcela? O programa tá encerrado faz tempo aqui. Eu tô guardando, o Gilberto já tá aí? Faz tempo. O Gilberto já tá aqui faz tempo. Gilberto tá aí desde 11 horas. Gilberto chega... Inclusive, sabe onde ele tava? Sabe onde ele tava? Ele tava no restaurante ali, fazendo. Exatamente, ele não pediu engodô dele. Engodê. Ele não pediu pizza portuguesa. Aqui, ó, o ouvinte mandando a foto aqui, ó. A panela que o ouvinte mandando. Tem o que aqui? Isso aqui parece batata, arroz. Eu acho que esse ouvinte ia comer uma comida normal. Mas ouviu tanto falar de mexido que deve ter dado à vontade. Vai chegar no restaurante e falar assim, vem cá, dá pra fazer hein? Dá pra fazer um engodô, aquele mexidinho? Aqui, ó, ouvinte que eu falei do macarrão, aqui, ó. Ela só tá rindo que ela sabe. Eu e você sabemos. Ela vai refogar o macarrão no alho e óleo. Vai fazer assim, né? Vai. Isso. Vai ver, claro que sim. Foi no frango e... Mas sim, deixa eu dar parabéns aqui pro pastor Moisés Muniz, ele que é do Ministério Flor de Lis, lá de Itaboraí. Parabéns, queridos pastores amados que completam hoje mais um ano de vida. Muito obrigado aos nossos queridos debatedores missionários. Obrigado, um abraço. Leve, por favor, um abraço à Assembleia de Deus Ministério Rema. Amém. Um abraço a todos os membros da nossa igreja, a minha família, minhas irmãs que estão antenadas. Muito obrigada mais uma vez. Muito obrigado ao pastor Paulo Azevedo. Um abraço para a Igreja Batista Independente do Mendanha.
Muito obrigado pela essa oportunidade de participar juntamente com vocês. Um grande abraço à minha esposa Sulamita e aos nossos filhos, netos e à nossa igreja também. Que Deus abençoe a todos. Pastor Josias Magalhães, obrigado. Um abraço para a Assembleia de Deus de Cachoeiras de Macacu, Ministério Fonseca. Eu que agradeço por esta oportunidade, não é? Um grande abraço, minha esposa Marta, que está nos ouvindo, sempre nos ouve, não é? Um abraço a toda a igreja em Cachoeira de Macacu. Maravilha, muito obrigado ao reverendo Edson Nascimento, um abraço para a Igreja Presbiteriana Luz. Eu que agradeço, JR, gostaria de mandar um abraço muito especial à minha querida esposa Sônia, as minhas filhas Andréia, Ellen, Ana Carolina, o meu netinho Andrei, meu genro, pastor Rafael e todo o povo que está ouvindo a Rádio 93 FM. Muito obrigado pela sua audiência, querido ouvinte. Hoje nós ficamos bravos, nós ficamos indignados, hoje nós também sorrimos. É muito bom estar com você e dividir esse tempo juntos aqui, criando esse ambiente onde a gente pode compartilhar, onde a gente pode trocar ideias, a gente pode sofrer junto aqui. Vem aí agora uma tarde maravilhosa com a Caravana 93 sob o comando do Gilberto Ribeiro. Nós voltamos amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã. Vamos orar agora juntos pelos aniversariantes, vamos lembrar também de todos aqueles que nos acompanham, que vivem as suas lutas. Vamos orar pelo consolo aos corações enlutados, vamos continuar orando pela cura dos enfermos, pelo Rio, pelo nosso país, por Brumadinho, tudo diante de Deus em oração e agradecer ao Senhor, porque o que estava previsto de chuva para ontem não era brincadeira, e a gente tem que agradecer a Deus. A gente tem que lembrar que muita gente orou por esse assunto, inclusive ontem aqui na rádio, muita gente pediu a Deus que nos livrasse disso. Somos gratos ao Senhor. Pai Santo, Deus eterno, nós glorificamos o teu nome, Senhor, porque neste momento aqui estamos, Senhor, nesta casa, que é a tua casa, Senhor. E estamos aqui, Senhor amado, discutindo, trabalhando assuntos, Senhor, de edificação, que traz edificação para a tua igreja. Te agradecemos pelo pastor Moisés Muniz, Senhor amado. Senhor, entregamos em tuas mãos aqueles que estão enfermos, entregamos em tuas mãos, Senhor, toda a nossa cidade, Senhor amado, todos aqueles que moram em áreas de risco. Senhor, te glorificamos, Senhor, porque a tua mão tem sido conosco. Em tudo temos visto, Senhor, a tua providência. Por isso, te agradecemos, no nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.